Então, assim, a questão da geração de renda, ela é fundamental para que eu consiga fazer com que essa mulher rompa com o ciclo da violência. Bom, a gente continua aqui. Dessa vez eu estou aqui com a dona Fátima Bandeira, ela é secretária da Mulher da Prefeitura de Fortaleza, está aqui para conversar com a gente. Ontem fez parte, né, participou da palestra com outros grandes nomes também, para trazer o seu olhar, o seu ponto de vista de um tema tão interessante. Primeiro, quero agradecer a gentileza da senhora ter topado vir aqui conversar com a gente. Ah, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. É sempre muito bom poder participar desses momentos e dialogar com esse conjunto de pessoas que está participando desse encontro, né? Uma plateia muito qualificada. E é muito bom a gente poder conversar com essa. Então, eu que agradeço o convite. Olha, que bom. Bom, eu queria que a senhora falasse primeiro da sua participação ontem, né, na palestra. Queria que a senhora trouxesse de forma bem ampla exatamente os principais pontos que foram discutidos na palestra. É. A gente teve uma mesa ontem muito importante que era o protagonismo das mulheres na gestão. Isso é muito importante porque a gente precisa ocupar esses espaços de poder e de discussão. Uma mesa que teve a participação da senadora Augusta Brito, da prefeita de Itauá, Patrícia Aguiar, da advogada Raquel Andrade, coordenada pela conselheira do TCE, Soraya Vitor, e eu participei para falar sobre a importância da implantação de uma secretaria de mulheres. E isso faz parte exatamente dessa discussão do que significa o olhar da mulher na gestão. O que é que representa para a igualdade de gênero você ter esse olhar na gestão. E o que representa para o conjunto da sociedade você ter mulheres participando de todo o processo de discussão e de construção de políticas públicas, porque é um olhar diferenciado. Né? Então é muito importante. As mulheres são a maioria da população, nós somos 52% da população. Como eu disse ontem, na palestra, nós somos 52% da população e cuidamos dos outros 48%. Então a gente toma conta, na verdade, de toda a população, né. E aí ter esse olhar diferenciado das mulheres, porque é mesmo diferente, mulheres e homens são diferentes e, portanto, são olhares diferentes sobre o mundo, né. E aí você, ao complementar com essa participação das mulheres, você tem uma sociedade muito mais justa e muito mais democrática. Perfeito. E num momento como esse, que a gente consegue reunir tantos gestores, o Brasil inteiro, para ouvir, né, o que vocês têm para falar, como é que a senhora enxerga isso? Como é que a senhora vê, né? Qual é o seu ponto de vista? Não, assim, do ponto de vista desse encontro, está na sua 13ª edição, portanto, já dá para a gente saber a importância e como ele cresceu ao longo dos anos, né. Com certeza, quando o ENID fez o primeiro encontro, não era desse tamanho. A ENID é a nossa realizadora desse encontro, com vários parceiros, mas ela é a grande idealizadora desde o início, né. E você ter hoje um encontro dessa dimensão, em que você reúne prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados, parlamentares os mais diversos, empresários, sociedade civil, sabe. Então, assim, você conseguir reunir, por isso que eu disse na primeira fase, assim, você poder ter diálogo com esse público é muito importante. Então, esse tipo de evento, ele é muito importante para essa troca de ideias. Se você pegar toda a programação, eu, por exemplo, ontem eu fui palestrante, mas eu também fiquei assistindo às palestras, né. Toda a parte de inovação que foi discutida, que é o centro desse encontro, inclusive esse ano, né, palestras maravilhosas. Então é, na verdade, uma troca muito grande e é muito importante que esses eventos aconteçam, para a gente ter essa interação, né, com os vários olhares, e aí não só de homens e mulheres, mas de diferentes regiões, de diferentes municípios, de realidades diferentes, podendo trocar e partilhar essas informações. Então eu acho que é fundamental que tenha e que tenhamos mais muitos. Perfeito. Bom, para finalizar, eu queria que a senhora desse um panorama geral, porque assim, a gente está reunindo aqui vários painéis com diversos temas, né. A senhora veio para pontuar um dos, a gente viu que tem vários aqui, a senhora mesmo já passou para a gente que veio falar sobre um tema e veio acompanhar outros temas também que fazem sentido, né, para um processo de acompanhamento, né, de tudo que está acontecendo. A gente está falando sobre inovação, sobre, inteligência artificial, temas, enfim. Como é que a senhora vê, né, quando num macro geral, assim, o evento, esse acontecimento do evento? Não, olha, primeiro assim, acho que é um destaque muito grande a gente falar desse temário. Primeiro porque essa questão da inovação, e a inovação está sendo tratada aqui não só como uma questão tecnológica, porque a inovação não é só uma questão tecnológica, né. Também a inovação, por exemplo, você botar as mulheres no debate, né, Verdade. da construção de políticas. Então acho que esse olhar
amplo que está se tendo sobre inovação é muito importante. E o olhar tecnológico também é muito importante. Então, eu acho que esse evento ele consegue congregar, tendo esse tema da inovação como central, as várias visões do que seria inovação, seja do ponto de vista de uma inovação social, seja do ponto de vista de uma inovação tecnológica. Então, eu acho que esse temário desse ano, em particular, né, eu acho que ele é muito necessário, sabe? Assim, foi uma escolha muito boa. O temário definido esse ano e eu acho que contribuiu demais para a nova formação. A gente ontem estava discutindo, quer dizer, depois que a gente assiste a palestra, a gente conversa e discute, não tem jeito, né? E me chamou muita atenção, por exemplo, o olhar diferenciado que foi feito numa das palestras sobre inteligência artificial. Que a gente tem uma visão, às vezes, muito chat GPT de inteligência, e ela é muito mais do que isso, e ela pode ajudar muito mais a nós gestores. Eu sou gestora, então, assim, você compreender o que a inteligência artificial pode repercutir na tua secretaria ou na tua prefeitura, na tua empresa também, porque aqui a gente também tem o setor privado, né? E essa outra visão. E aí eu acho que esse encontro ele abre uma visão muito importante sobre o que é inovação. Eu acho que que incorpora mais várias visões sobre inovação e é muito importante para nós gestores. Perfeito. Para finalizar, eu queria que a senhora falasse sobre o expediente na Secretaria da Mulher. Como é que está sendo os trabalhos por lá? Ah, tá. Então, a secretaria foi criada agora no dia 2 de abril, nós estamos implantando a secretaria. Ela tem 3 focos de atuação. O primeiro, obviamente, é o enfrentamento à violência contra a mulher, que é a maior chaga que as mulheres enfrentam ainda no Brasil e no mundo, que é a questão da violência, seja a violência doméstica, seja a violência urbana e seja qualquer tipificação de violência moral, física, psicológica, enfim. Então a gente trabalha com a prevenção, a proteção, da violência. E o atendimento, obviamente. Com uma rede, a gente tem uma rede de acolhimento para essas mulheres, com equipamentos, centro de referência da mulher, a casa-abrigo. Então, a gente atua nessa área da violência. A gente atua numa outra área que é extremamente correlata, que é a geração de emprego e renda. Porque uma mulher, para sair do ciclo da violência, um dos maiores entraves é a autonomia financeira, que muitas das vezes ela não tem. Mesmo que ela trabalhe, mas ela sozinha não é capaz de sustentar a família, abrir mão da complementação salarial de um suposto companheiro. Então, assim, a questão da geração de renda, ela é fundamental para que eu consiga fazer com que essa mulher rompa com o ciclo da violência, porque a violência não é uma coisa assim que acontece do nada, tá? Ela vem num ciclo crescente e vai envolvendo e a cada dia se torna mais grave, começa lá no assédio moral, termina no feminicídio, né? Então a gente precisa que essa mulher tenha autonomia financeira para ter capacidade de romper com esse ciclo. E o terceiro foco, que aí é um foco muito importante, que é talvez a coisa mais importante da Secretaria de Mulheres, que é articular as políticas públicas de todas as áreas da prefeitura com recorte de gênero. Por isso que a gente diz que a política de mulheres ela é transversal. Ela vai do desenvolvimento econômico à educação, porque quando eu falo de creche, eu estou falando de problema de mulher. Quando eu falo de emprego, eu estou falando de problema de mulher. Porque assim, eu falo da creche, é o meu filho. Eu falo do emprego, sou eu, meu marido, meu filho que perdeu o emprego. Eu falo de infraestrutura, eu estou falando da mulher, porque o transporte público, nós somos as maiores usuárias. 60% dos usuários de transporte coletivo em Fortaleza são mulheres. Então, eu tenho que ter uma política de mulheres para o transporte coletivo. Então, qualquer área que você abordar na prefeitura, ela vai ter um recorte de gênero importante. E aí, essa terceira função da secretaria é articular essas secretarias para que o recorte de gênero seja implementado nas políticas, porque a política que eu faço para você, homem, pegar um ônibus, é diferente da política que eu faço para você, mulher, pegar ônibus. Então, eu tenho que implantar uma parada segura, e a gente tem, ou eu tenho que implantar o aplicativo Nina, a gente tem, porque as mulheres são as maiores usuárias e são as maiores vítimas da violência urbana também. Então, tudo que você fala, você acaba sendo do interesse das mulheres. Cabe à secretaria fazer essa articulação de que todas as políticas precisam ter o recorte de gênero para que elas tenham efetivo resultado na ponta. E a outra questão, que é também muito característica, né, e é premissa da questão das mulheres, é que, às vezes, a gente trabalha com uma ideia de que existe uma mulher genérica, sabe assim, política de mulher. Não, nós somos jovens,
e, portanto, tem uma política para jovens, nós somos idosas, tem que ter uma política para idosas, nós somos crianças, tem que ter uma política para as crianças mulheres, para que eu não crie crianças mulheres com trauma. Nós somos brancas, nós somos pretas, nós sabemos, por exemplo, que as mulheres pretas são muito mais vítimas da violência e são muito mais socialmente vulneráveis. Então, nós somos indígenas, nós somos quilombolas, nós somos mulheres com deficiência, portadoras de várias deficiências. Então, não existe uma mulher genérica. E quando eu penso numa política de mulheres, eu tenho que pensar que essas mulheres são diferentes. Então, a minha política de saúde para as meninas é prevenção, vacinação de HPV para prevenir doenças sexualmente transmissíveis, particularmente aquelas que podem provocar o câncer, que se eu vacino meninas contra o HPV até a faixa da adolescência, eu posso eliminar o câncer de colo de útero no Brasil. Então, preciso de uma política para isso. A política para as mulheres PCD de enfrentamento ao câncer de mama. Mulher PCD não consegue fazer mamografia porque o mamógrafo ela não alcança para poder fazer a mamografia porque a cadeira é baixa. Então, para cada mulher que eu penso, eu tenho que ter a noção de quem é aquela mulher. Uma mulher idosa que saiu do seu ciclo reprodutivo, está na menopausa, é outra política de saúde. Então, assim, é preciso que a gente pense que não há essa mulher genérica, nós somos diferentes mulheres com diferentes demandas, e não só na área da saúde, na área da educação, na área do emprego, diferentes habilidades. Então, é preciso que a gente desmonte essa ideia de uma mulher genérica e comece a trabalhar com uma mulher real, né? Que é a mulher que está ali no dia a dia. Temos problemas comuns, claro, a violência atinge a todas nós indiscriminadamente, mas atinge mais umas do que outras. Ela é mais grave numa determinada faixa etária ou numa determinada raça do que em outras. Então, a gente precisa desmontar isso. E aí acho que a secretaria ela vem para cumprir esse papel, a exemplo do que faz o Ministério da Mulher no governo federal e a própria Secretaria Estadual da Mulher no governo do estado. Perfeito. Dona Fátima Bandeira participou aqui com a gente desse podcast e trazendo tanta informação relevante aqui, informando todas as pessoas, um evento que a gente espera o ano inteiro para poder acontecer, e quando ele acontece a gente fica com aquela sensação de dever cumprido, que a gente conseguiu informar, reunir as pessoas, contribuir, Aí tem conversar. outra coisa que foi muito bom, né? Esses 2 palcos que deu muito mais coisa para a gente ver, É né? verdade. Parabéns, viu, pela estrutura desse ano, com 2 palcos paralelos. A única coisa é que a gente quer assistir tudo, Quer ver? Assistir tudo, é verdade. mas foi muito A bom, gente porque tem fome, enriqueceu muito o temário, né. a gente tem fome de conhecimento. E aí isso foi bom. Bom, eu quero agradecer mais uma vez. Tá, obrigada também. Um abraço. Para você que está acompanhando, eu volto já já trazendo mais convidados especiais para você.